E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê Eu sou o Yuri. e vamos começar agora mais um dia do quadro Perguntas e Respostas. Vamos lá? Bora. Qual é a dificuldade de fazer uma fotografia envolvendo o flash? O que tem de dificuldade assim? Existem várias situações, né, que a gente pode encontrar como dificuldade ali fotografando com flash. Geralmente o flash ele vem como uma opção de nos ajudar ali na hora da fotografia, de resolver a nossa fotografia. Como por exemplo, o meu fundo está muito claro, então eu preciso equilibrar meu fundo, deixar meu fundo equilibrado e adicionar luz à minha modelo. Então essa é uma situação em que o flash viria como uma solução, né, em infinitas outras situações. Porém, quando a gente utiliza o flash, se a gente não utilizar ele da forma correta, a gente vai começar a criar mais problemas ao invés de começar a resolver problemas, né? Então, a pergunta foi bem subjetiva, né? Qual é a dificuldade de fotografar com flash? Então, a gente pode encontrar várias dificuldades, né? Dentre elas, a gente não acertar a direção do flash, a gente não acertar a intensidade do flash, a gente não acertar a cobertura do flash, né? Como a gente vai mandar essa luz e fazer também com que aquela luz converse com a tua fotografia, né? Que esse é um dos sentidos para mim mais importantes do flash. Ele tem que impactar, tem que criar uma imagem linda, tem que, né, criar aquele efeito 3D, criar volume na fotografia, mas ele precisa estar conversando com a mensagem que tu quer passar, né? Então, uma das dificuldades que eu acredito que a maioria das pessoas encontrem é essa, de que usam a ferramenta do flash de forma mais básica e limitada possível, que simplesmente para iluminar, né? E muitas vezes só iluminando a gente começa a criar problemas, né? E deixando a nossa fotografia ainda menos interessante do que com flash. Então, Sem flash. Isso, exatamente, do que sem flash. Então, quando a gente utilizar o flash, que seja de maneira inteligente, né? Que seja de maneira a agregar na nossa fotografia. Então, para isso existem vários fatores e que a gente ajuda diariamente aqui, né? Vários conteúdos que Vários vão te conteúdos que vão te ajudar. ajudar para que tu consiga atingir objetivos cada vez melhores com flash. Muito bem, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Quero escurecer o fundo e clarear a modelo. Como faço? Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Me fazem muito essa pergunta, né? E a verdade é que existem inúmeras formas de fazer isso, né? Então eu vou citar aqui duas situações, por exemplo, tá? Uma situação de ambiente interno, tá? E outra situação de ambiente externo. Por que essas duas situações? Porque uma eu tenho a minha luz totalmente controlada, eu vou resolver de uma forma. E a outra eu tenho uma situação em que eu não tenho controle total da minha iluminação, né? Que aí eu preciso resolver de outra forma. Então vamos lá, primeira situação em um ambiente fechado. Deixar minha modelo com luz, né? E o meu fundo subexposto, meu fundo escuro. Então o que eu preciso fazer? Basicamente é mandar a luz, enfim, como tu faria essa fotografia, como tu faria para deixar essa fotografia com fundo escuro, né? Como que eu faria? Eu ajustaria ali, então, basicamente, o segredo de qualquer fotografia é desligar o flash antes mesmo de qualquer coisa e começa a ajustar, né? Minha velocidade, meu ISO e minha abertura. Ajustei isso, aí eu aciono meu flash. Então, aí a questão que a gente tem que analisar é qual é a distância que esse flash está para o fundo. Essa luz do flash está pegando na minha modelo na minha modelo e no fundo da mesma forma? Por exemplo, você está aqui, você é modelo e aqui está o fundo. Aqui imagina que aqui é a parede. Colado. Então eu coloco minha luz aqui, vocês estão praticamente no mesmo plano, praticamente no mesmo plano. Então essa luz que ilumina você, a minha modelo no caso, vai iluminar da mesma forma a parede. Então eu não conseguiria um fundo subexposto. Como é que a gente resolve isso? Afasta modelo e flash do fundo, né? Que o meu fundo vai ficar subexposto. Outra dica interessante é ajustar a direção do flash, né? Então eu posso também criar uma fotografia interessante com fundo subexposto, com a minha modelo relativamente próxima, mas porque às vezes não tem espaço. Exatamente, né? Muitas vezes a gente não tem espaço. E aí quem vai nos salvar é a direção do flash. Então se eu mandar o flash assim frontal, né, que é uma luz bonita, porque ela vai iluminar a ruga, vai tirar as imperfeições do rosto, né? Uma luz frontal, como se fosse um paramount.
porém eu vou estar iluminando O fundo. o fundo, né? Então, nesse caso, o que que eu faria? Bem Eu assim. mandaria a luz de cima para que ela incidisse só na minha modelo, né? E aí a gente começa a resolver nossa fotografia, talvez com uma direção de modelo, erguendo um pouquinho o rosto ali, a gente já resolveria essa questão da fotografia. Uhum. Essa é a situação de ambiente fechado. Beleza. E uma E situação agora? de ambiente externo, né? Como é que a gente faria? Tem algumas situações ali no ambiente externo, porque ambiente externo a gente tem um dia nublado, a gente tem dia de sol rachando, dia de sol e nuvens, com sol muito intenso, pôr do sol, né? Tem várias situações. Né? Mas a pergunta que eu faço é, para resolver essa situação, como que eu faria essa foto sem flash? Como que eu faria para deixar meu fundo subexposto sem flash? O que que eu faria? ISO baixo, né? E aí, se eu tenho a prioridade de abertura, eu ajusto a segunda coisa ali que eu vou ajustar a minha abertura, né? Por exemplo, minha prioridade de abertura eu preciso que seja uma abertura extremamente aberta porque eu quero meu fundo desfocado. Aí a gente tem um probleminha aí para resolver. Exatamente, porque a gente vai ter que compensar isso com a velocidade. Então a gente joga a velocidade lá para cima. O que vai acontecer? Primeiramente, esquece o flash, né? Vamos. Só no... Isso, o que vai acontecer? Meu fundo vai ficar escuro, né? Eu jogo minha velocidade lá para cima, ISO para baixo e tenho minha prioridade de abertura ali. Escureci meu fundo, né? E aí a gente tem duas situações que a gente pode resolver. Então a gente coloca o flash e o flash precisa estar em High Speed Sync, porque eu aumentei minha velocidade, né? Ela passou ali do limite de sincronia normal do flash. Então eu aumento a minha velocidade e o que vai acontecer? O meu flash vai começar a trabalhar de maneira diferente, ele vai trabalhar em High Speed Sync. Então lembrando que eu preciso acionar o High Speed Sync, a opção de High Speed Sync no flash, né? Depende do flash que está fotografando, mas na maioria das vezes eu vou ter que ali ajustar o High Speed Sync, né? E para que ele compense então aquela luz, né? Na minha modelo. Então eu ligo o flash e começo a ajustar a luz da minha modelo. Só que quando a gente fotografa em High Speed Sync, acontece que o nosso flash trabalha de forma muito diferente. Ele fica muito menos intenso, né? Então, porque ele trabalha basicamente com uma luz contínua. Então, para ajustar isso, eu teria que aproximar muito o meu flash e eu cansei de fazer isso, né? Aproxima muito o flash da modelo para ganhar intensidade. E aí tem várias formas de tirar, né? Tirar o assistente, a luz e tal, para que eu consiga aproximar de fato e ganhar intensidade. Então, vamos lá, resolvemos a situação, né? Aumenta a velocidade, aproxima muito a luz, né? Para ganhar a intensidade do flash ali, também ter uma cobertura maior, ter uma luz mais suave, um catch light mais bonito nos olhos, mais interessante, né? E se eu não tenho opção de High Speed Sync? Filtro ND? Um filtro ND, exatamente. O filtro ND ele serve como uma barreira de tudo que entra de luz ali. Então, o que eu faria? Coloca então 200 de velocidade, 100 de ISO e aí ajusta a tua abertura, né? Então, ajusta ali o filtro ND para ele ficar subexposto da forma que tu quiser, certo? E adiciona o flash e ele vai trabalhar de forma normal. Deixa eu te perguntar, mas e daí se a minha abertura é prioridade? Se eu quero fundo desfocado, não tem problema. O filtro ND também dá conta. Exatamente da mesma forma, né? Esse é o intuito de usar o filtro ND. A gente conseguir fotografar, não é basicamente só escurecer a foto. É escurecer para a gente conseguir fotografar com o diafragma bem aberto, que aí a gente tem aquela questão da pequena profundidade de campo, né? Tudo desfocado e sem precisar aumentar a velocidade. Então, essa é uma outra opção, né? O filtro ND ou o High Speed Sync. E aí o flash trabalha... O flash ele vai trabalhar de forma normal, exatamente, na sua carga máxima, na sua autonomia máxima de intensidade de luz. Então essas seriam basicamente todas as formas que tem aí para escurecer o fundo na tua fotografia usando o flash. Muito bem. Vamos lá, então vamos para a próxima pergunta? Vamos. Será que se eu usar 3 flashes Speedlight com o número guia 60, consigo simular um AD200? Sim, 3 flashes com o número guia 60. Isso. Sim, porque basicamente cada flash tem a sua forma de dar o número guia, né? Então vai lá no manual de cada flash, ele especifica o número guia baseado em tal situação, né? Com tal zoom do flash, ISO e distância. Mas o que vai influenciar ali, né? O meu por exemplo, eu tenho um AD200, né?
ele é um flash muito bom. Pela praticidade dele, ele entrega muita intensidade, é um flash realmente muito bom. Então, eu acredito ali para te resolver essa situação de intensidade, se tu quer ganhar a intensidade de luz, 2 flashes já seriam suficiente ali para equivaler, para se equiparar a um AD200, né? Acredito que vai sobrar ainda intensidade de luz. Mas se tu tem a opção de usar os 3, vale considerar talvez usar 2 para fazer a tua luz principal e usa um terceiro ali para fazer uma outra luz, né? Exatamente, talvez uma luz recorte, uma luz volume, uma cross light, né? Então, existem várias formas com 3 pontos de luz e vale a pena também a gente pensar se é realmente necessário tal intensidade, né? Porque, desculpa, a pergunta anterior também, existe outra situação de a gente escurecer o fundo, que é esperar simplesmente a luz do céu, a luz baixar, a luz ambiente baixar, exatamente. E aí eu não preciso estar forçando carga de flash, eu não preciso estar fotografando com velocidades altas, eu não preciso estar usando filtro MD. Essa é a maneira mais barata que existe, de esperar o sol baixar, esperar a luz ficar menos intensa, né? E então, dessa forma, vale para essa dica também, como a gente usar talvez 3 pontos de luz ali na tua fotografia com uma luz menos intensa, né? Não precisa estar forçando o flash lá. 3 flashes no 1060, a gente faz o que quiser na fotografia praticamente. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta então? Vamos. Quais equipamentos você utiliza para fotografar ensaio externo? Opa. Eu uso um AD200, um V1 e um AD600, tá? Mas não simultaneamente. São raras as vezes que eu uso os 3 pontos de luz ali juntos, né? E geralmente uma já me resolve, ou a AD600 e o AD200 no máximo, né? E em situações em que eu preciso de muita intensidade de luz, aí eu aproveito da minha intensidade de luz do AD600 e do AD200 juntos. E equipamentos também entraria os modificadores de luz, né? Basicamente eu utilizo um softbox, 2 octabox, um tamanho 120 e outro de 150. A gente já comprou agora os octabox menores também, né? Pra gente utilizar ali no poder do flash para ficar mais prático, para a gente poder ensinar, né? Menor, é mais prático, então... De montar. Mais prático de montar, né? Mas então seria basicamente isso. Eu uso o octabox como luz principal. Beauty Dish em algumas situações, né? E rebatedor, né? Com difusor. Rebatedor, eu tenho uma lente 35mm, uma 85 e uma 70-200. Uma Canon 5D, Mark III. Vamos para a próxima, então? Vamos. Por onde começar na fotografia com flash? Estudando. Primeiro passo, estudando. Independente se tu já tem flash ou não, é muito importante a gente começar já da forma correta, né? Então, se eu posso dar essa dica, eu não comecei assim, eu comecei batendo cabeça e sofri por muitos anos, né? E na minha época, a fonte de estudo não era tão... não era tão rica como é hoje, né? Hoje a gente tem aí boas opções e dentre elas a melhor é o poder do flash. E com certeza eu digo isso sem medo, porque é a forma mais prática e objetiva possível, né? Que tu vai aprender sobre iluminação e sobre aprender como fazer fotos lindas com flash. Esse é o caminho. E não é só você que diz isso, né? E não é só eu que digo isso, exatamente. Não é puxar ali o assado para o meu lado, mas é o que os alunos dizem e é o que gera resultados, né? Talvez você vai encontrar outros cursos, outras formas de aprender flash. Tu pode buscar por tutorial, a gente tem aí o YouTube, uma ferramenta excelente, né? Que a gente consegue aprender praticamente sobre tudo. Mas acredito que é a melhor forma... Primeiro, tu não precisa nem gastar para começar a aprender com o poder do flash, né? Verdade. Acompanha nós por aqui, todos os dias a gente está lançando conteúdo. Inclusive, tá aberto já as inscrições para o Intensivão do Poder do Flash, que vai começar segunda-feira, dia 10. Então, se cadastra lá que você vai ter um conteúdo bem legal. Bem legal durante mesmo, toda a né? semana ali. Bem legal, assim, que transforme a tua fotografia de verdade, né? A gente não promete nenhum milagre,
simplesmente resultados. Então a gente ensina, se tu aplicar de forma muito simples, tu vai ter resultado, né? Então, e se aconselho a não perder o intensivão, né? Aconselho a não perder o intensivão flash, mas caso perca, não tem problema, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas continua nos acompanhando aqui, que vocês não têm ideia de como é gratificante, né? A gente recebe mensagens diariamente de pessoas que transformaram totalmente a sua fotografia, né? Verdade. Com as nossas dicas. Então, continua nos acompanhando por aqui, estuda e pratica, né? Esse é o caminho. Exatamente. Muito bem. E não perde intensivão. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Preciso de um assistente de iluminação? Olha, vamos lá, é aquela questão, né? Eu vou daqui para São Paulo a pé se eu quiser. Eu vou de Fusquinha do mais simples possível, mas eu também posso ir de Ferrari, né? Então essa é a situação do assistente. Se tu não tem a grana ali, se tu não tem alguém para te ajudar com assistência da luz, vai na raça mesmo. Mas uma dica que eu dou é faça peso, né, para o teu tripé, para o vento não bater e não quebrar teu equipamento. Então eu acredito que o assistente seja um dos melhores investimentos que tu possa fazer ali na tua fotografia, né? Então economiza um pouquinho ali de comprar um equipamento, alguma coisa, sei lá, é muito barato. Se a gente for analisar o resultado que faz, né, ter um assistente junto ali, a diferença, a praticidade, a autonomia, na hora de a gente estar fotografando, o ensaio flui de forma muito legal, né, junto com o assistente treinado, né, de forma muito dinâmica. Então, se a gente não tem um assistente, fica tudo mais travado. Precisão, né? da luz. Exatamente, precisão da luz, né, e então essa questão do assistente, eu aconselho fortemente que tu tenha um assistente para te ajudar na iluminação. E um assistente treinado, né? É bem importante lembrar que ele precisa saber o que ele está fazendo. Muitas vezes um assistente pode te colocar em maus bocados ali, né? Talvez até em situações constrangedoras na frente do teu cliente. Então, é muito importante já fazer alguns trabalhos sem compromisso, faz uns testes ali com o teu assistente, mostra o que tu precisa e com certeza tu vai me agradecer por essa dica, porque o assistente é sem dúvida o melhor investimento. Imagina tu não ter um assistente ali, bater um vento, quebrar teu equipamento, né? Quanto que é um octabox? Quanto que é um flash, né? Quanto que custaria uma lâmpada de flash, um octabox? No mínimo aí R$500, né? No mínimo R$500 de prejuízo. Então uma média aí de assistente de 30 a 100 reais no máximo para te fotografar junto com o assistente, e isso é um retorno que sem dúvida vai vir. Muito bem. Vamos pro próximo então? Vamos. O que é duração do flash? Olha que pergunta boa, muito boa pergunta. O que é duração do flash? Vamos lá, vou tentar explicar. Existem várias teorias de como explicar a duração do flash. Olha só, vou explicar da forma mais simples possível. Vamos lá, eu também quero saber. É o tempo que a lâmpada do flash acende e apaga. Só isso? Então vamos imaginar aqui. Aqui é a intensidade da luz, tá? E aqui é o tempo. Tá. Vou ver se eu consigo criar essa escala. Então vamos lá. A lâmpada acende, chega no auge da intensidade de luz e começa a descer para apagar. E aqui vai indo o tempo. Tá? Beleza. Muito bem, fazendo um gráfico. Então, presta atenção nesse gráfico aí. Esse tempo aqui, quanto mais curto for esse tempo, quanto mais curto for o tempo da lâmpada do flash acender e apagar totalmente, mais rápido vai ser, certo? O clique, mais rápido vai ser o disparo do flash. Beleza, isso ficou claro, né? Mas então, por que existe essa informação ali no manual? Que relevância isso tem, né? Isso é perceptível na fotografia? Eu vou dizer que sim, né? Mas não em todos os casos. A duração do flash é muito relevante quando a gente está fotografando em coisas que a gente precisa congelar. Desculpa, não alta velocidade, mas com uma duração do flash muito rápida, né? Aliás, muito curta, né? Então, quanto mais rápido for isso aí, mais vai congelar, melhor vai congelar a tua cena. Então eu estou fotografando lá no estúdio uma cena com movimento,
geralmente os flashes normais, né, tem 1/2000 de velocidade, tá? E um flash de alta velocidade, por exemplo, curtíssima duração, é o caso de uma tocha Einstein, que ela é própria para isso, né? Que é para fazer fotografia de splash e tal. Então, o que que acontece? Aquela luz é muito rápida, é tipo 1/6000, tá? Então, de 2 para 6000 tem muita diferença, né? E quando a gente está fotografando que queira realmente congelar um movimento ali, não vai ser a velocidade do teu obturador que vai congelar, vai ser a lâmpada do teu flash. Então, quanto mais curta for essa duração do teu flash, quanto mais rápido for o teu flash acender e apagar, menos vai borrar. Então, se tu tem um flash convencional ali e tenta fazer um movimento congelado, o que vai acontecer? Ele vai ter um borrãozinho ali na aresta, nos detalhes ali de contraste, vai ter um fantasminha ali, né? Então, e qual que é a dica, então, para a gente fotografar com a velocidade mais rápida da lâmpada do flash? Qual que é a minha dica que eu deixo aqui? Fotografar com carga muito baixa. Porque lembra da tabelinha do gráficozinho lá? Tá. Então, se a lâmpada em autonomia máxima, por exemplo, 1/1, ela vai subir lá em cima e vai descer, o que acontece? Se ela subir até aqui e descer, ela vai descer mais rápido, né? Então, ela vai ter uma duração mais rápida. Então, fotografa em carga baixa, que aí a gente vai ter a velocidade mais rápida do teu flash. Muito bem. Para congelar o movimento, usa carga baixa, grosso modo. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Como fazer a luz de recorte em 2 pessoas? Boa pergunta também. Eu tô gostando das perguntas. Ó, para fazer a luz de recorte em 2 pessoas, depende como tu quer fazer essa luz de recorte, né? Existe uma luz de recorte suave, existe uma luz de recorte dura, né? Mas a questão é, qual a dificuldade que tu tá encontrando para fazer luz de recorte em 2 pessoas? Depende aonde essas pessoas vão estar dentro da fotografia, né? Então, uma situação que seria difícil, né? Uma situação, não difícil, mas uma situação anormal, por exemplo, de mais de um ponto de luz, é uma situação que as pessoas estão afastadas, né? Mas o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, um casal tá de frente um para o outro, né? Tá, ou enfim, tá um casal próximo. Eu vou usar uma fonte de luz e ali essa grande sacada é qual a carga que eu vou mandar, né? Qual a carga que eu vou mandar? Eu tenho que prestar bastante atenção na carga para não ficar aquela luz tosca de recorte, né? Um estouradão assim, aparecendo o cabelo arrepiado, fica estranho. Então, começa com carga baixa, né? Na medida que tu for precisando mais intensidade de luz, vai aumentando a carga, né? E com certeza tu conseguiria fotografar isso em ETTL e ela ia te mandar a intensidade de luz correta. Beleza. Mas qual ETTL que vai falar o que tu tá realmente vendo ali, o que tu realmente quer? Talvez o que você quer é um pouquinho mais, é um pouquinho menos, né? São esses ajustes finos. Então, o meu conselho é, use flash manual, comece com carga baixa, né? E à medida que tu precisar de intensidade ali, tu vai ajustando. A distância que vai estar, essa luz vai influenciar também. Vai influenciar na intensidade de luz e na cobertura de luz. Então, quanto mais afastado, maior vai ser a área que vai recortar, né? Então, se eu quiser fotografar um grupo de pessoas, por exemplo, recortar esse grupo de pessoas com um flash, eu consigo. Eu afasto bastante esse flash, para eu ter uma grande, o flash vai espalhando, né? A cobertura de luz vai abrindo. Então, eu afasto bastante esse flash, né? E se for um speedlight, eu uso o zoom aberto, né? De qualquer forma, eu vou precisar afastar e dou a intensidade ali necessária para que eu consiga fazer essa luz recorte, né? E tem a opção também, por exemplo, se a pessoa está separada uma da outra, né? Em diferentes planos da imagem ali, a gente pode mandar um ponto para cada pessoa, joga a luz atrás, né? E não necessariamente de frente para a câmera, para evitar o flare. Ela simplesmente precisa estar atrás da pessoa, né? O que é a luz de recorte? A gente precisa captar o efeito que aquela luz causa, mas não preciso fotografar o contra-luz em si, né? Eu fotografo o contra-luz, mas eu não preciso mostrar o flare aparecendo na imagem, né? Então, simplesmente estando atrás dos meus modelos ali, já vai aparecer a minha luz de recorte. Então, a dica é intensidade baixa e vai aumentando de acordo com a tua necessidade e tua preferência. Muito bem. Vamos lá, vamos para a última pergunta de hoje. Vamos. É o seguinte, tenho 2 tochas antigas, mas elas têm fotocel.
Porém, quando tento utilizar elas em fotocélula como o flash Speedlight, não consigo sincronizar. O que devo fazer? Já imagino que possa estar acontecendo. A pergunta é, tem duas tochas antigas, mas com fotocélula. Tem fotocélula. Sim. E beleza. o Speedlight, quando ela quer tocha de estúdio. Tocha? Falou sim, tocha. Tocha de estúdio. E daí ela tenta sincronizar com o Speedlight. Com o Speedlight. E daí o que está acontecendo? O que está acontecendo? O fotocélula, ele vai captar a luz, né? Vai captar aquele flash ali. Quando ele captar a intensidade de luz necessária, ele dispara. Tá? O que pode estar acontecendo? Bem provável está acontecendo isso. Ela está fotografando em ETTL. E o ETTL, ele manda um pré-flash para fazer a leitura, né? Para voltar aquela luz ali, faz a leitura e depois ele manda o flash na medida certa. Exatamente. O que está acontecendo é isso. Ela clicou em ETTL, o flash já está disparando no pré-flash. E aí vai estar a dessincronia. Então, fotografa em manual, resolveu o problema. Beleza? Fotografa, tira o teu flash Speedlight do ETTL, liga o fotocélula normal na tocha, coloca teu flash em manual e aí tu me diz o que vai acontecer. Vai sincronizar perfeitamente. Muito bem. É isso. Então, por hoje são essas as perguntas. Se a tua pergunta não foi respondida nesse Perguntas e Respostas, vai ser respondida na próxima. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que o Yuri vai responder na próxima semana. É isso aí. E não perde o Intensivão do Flash, que vai começar segunda-feira, dia 10/8. Esse não pode perder. Esse não pode perder. Vai ser muito legal, tem muito conteúdo bacana que vai ajudar a transformar a tua fotografia. Né? A tua fotografia, a tua carreira e a tua vida, eu arrisco dizer. Porque como transformou a minha, né? Como o flash, como a fotografia com flash transformou a minha vida, eu tenho certeza que pode transformar a tua também. Assim, como de vários alunos. Como de vários alunos já. Tem gente que transformou a fotografia com as aulas do Intensivão. Então, 3 aulas ali, deu um salto na fotografia. Então, dá uma olhada lá nos depoimentos ali que a gente vai postar, vocês vão curtir bastante. Então, muito obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação. E manda tua pergunta para na semana que vem o Yuri responder para ti. É isso aí. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Vai. Ótimo.